Querido, querida, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais um dia para continuar nesses textos de provérbios. E eu não sei talvez como que tá a sua expectativa. E às vezes, sabe o que acontece com a gente? Quando você determina fazer algo, é, no início é muito bom. Perto da metade do caminho é interessante, mas depois de 50% do caminho para frente, as suas convicções são testadas, para literalmente você descobrir se de fato é isso mesmo que você quer. O que te trouxe até aqui vai ser determinante para você continuar até o final. Então, se você falar, hoje eu estou desanimado de assistir, eu não estou assistindo todos, então deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu ministrei sobre isso. Hoje, na verdade, não. Ontem. Sobre você não é comum. E pessoas comuns que fazem o que querem. Pessoas comuns que fazem apenas o que elas sentem vontade. Né? Agora, pessoas incomuns fazem aquilo que o propósito ele direciona para fazer. Paulo, por exemplo, ele fala isso. Ele fala assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Então já não vivo mais eu. O que que significa isso? Você não faz mais o que você sente. Você sabe, você faz porque você sabe. A fé não sente, a fé sabe. O amor, ele não sente, o amor, ele sabe. Então não é todo dia que você vai acordar e falar, uau, hoje eu quero ler a Bíblia. Nossa, que sede, que vontade de ler a Bíblia. Nossa, que vontade de orar. Não, vai ter dia que você não vai estar a fim de orar. Mas por que você vai orar? Porque você não faz o que você sente, você faz aquilo que você sabe que é necessário fazer. Por que você lê a Bíblia? Você não lê a Bíblia porque você sente vontade de ler a Bíblia. Até porque ler a Bíblia é um desafio, é uma batalha espiritual. Só que só ler a Bíblia também não muda a vida de ninguém. Que é isso? O que o senhor está dizendo? Só ler a Bíblia. Se fosse assim, Satanás era transformado. Porque o texto vai dizer que ele crê tanto na palavra que ele chega a estremecer. Mas ele não é firmado nela. Entende? Algumas religiões, por exemplo, elas têm uma Bíblia aberta no Salmos 91, nos seus altares de adoração, nos seus altares de culto. Então, a Bíblia, sem o Espírito Santo para te revelar o que está escrito, é apenas um livro comum. Nossa, que loucura que o senhor disse. Parece loucura, mas é verdade. Do que adianta ter a letra da palavra, mas não ter a vida do Espírito? Porque é o Espírito que te traz a revelação. Compreende isso? Quantos ateus não leem a Bíblia? Só para refutá-la. Ok? Então, só ler não funciona. Você tem que ter uma companhia chamada Espírito Santo de Deus. Ok? Hoje nós estamos. Deixa eu olhar aqui. Hoje é o capítulo 13. Confere? Capítulo 13. Olha, vamos ler o texto? Então você entende que você não é comum, você não lê a Bíblia porque você sente, você lê porque você sabe que ela é importante para você, tá? E só a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus
Não adianta. Ué, mas espera aí, como que eu defino se o Espírito Santo está comigo? Se o seu coração ele está submisso, se o seu coração está quebrantado. Você às vezes nunca entrou dentro de uma igreja, ou talvez você nunca teve uma experiência com Jesus. O Espírito Santo pode te revelar. Entende? Então é por isso que quando você lê a Bíblia, você tem que sondar o seu coração em qual motivação que você está lendo. Eu repeti um tempo atrás, eu disse o seguinte: todo pregador, quando leu a Bíblia pela primeira vez, ele não leu a Bíblia para pregar. Ele leu a Bíblia para conhecer a Deus, com sede de Deus. Tá certo? Então, olha, algumas pessoas vão dizer, né? Ah, mas a Bíblia vai dizer que a palavra ela liberta. Sim, a palavra ela liberta. Eu creio nisso. A palavra tem o poder de libertar o homem. Só que deixa eu te falar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É a mesma coisa da semente e a terra. Semente sem terra tem o quê? Não existe. Compreende? Então é muito importante você entender isso. Vamos ler. Vamos lá. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá bem, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca preserva sua própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam a palavra mentirosa, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Deixa eu te falar. Anote isso. Anote esse texto. Os ímpios trazem vergonha e desgraça. A justiça protege quem anda em integridade, mas a impiedade arruína o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para sua vida, mas o pobre nem sequer ouve a ameaça. A luz dos justos brilha radiante, mas a lâmpada dos ímpios será apagada. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. De novo aqui. Nesse caminho, nós vamos se deparar com esse texto todo momento. Orgulho, aquele que odeia a repreensão, aquele que não gosta de conselho. O texto está dizendo, o orgulho só gera discussões. Deixa eu te explicar. O que é um orgulho? Orgulho. Você sabia que existem pessoas que têm orgulho da sua vida? Eu vou usar uma palavra bem procurar trabalhar o mais correto aqui possível. Vamos imaginar assim. A pessoa não tem... Ela é classe baixa da baixa da baixa. Classe da sociedade. Estou falando de condição, de recurso, tá? E ela se orgulha dessa pobreza. Ok? O que é o orgulho? O orgulho, eu digo que ele é irmão da soberba. Tá? Porque o que é orgulho? Orgulho é o seguinte.
Eu preciso, mas eu resisto receber. Por exemplo, o orgulhoso, ele, você vai repreendê-lo em algo que ele errou ou em algo que ele precisa aprender. O que ele vai fazer? Na cabeça dele, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele tem que aprender, só que ele resiste àquela informação. Por quê? Porque ele acredita que se ele disser que ele precisa e ele aceita, ele está se diminuindo. Entende? Então, o que é o orgulho? O orgulho é uma consciência de que ele precisa receber, mas o orgulho impede dele falar assim: muito obrigado, me desculpe, me perdoe, com licença, eu errei, vou consertar, farei melhor. Isso justificativa. Então, a sabedoria está com os que tomam conselho. É claro que você não vai pedir conselho para qualquer pessoa em nome de Jesus, mas eu tenho que ser didático aqui, tá? Deixa eu te explicar. Talvez você tenha 100% de história que você já viveu. E às vezes 1% que você falhou com uma pessoa. O que as comuns fazem? Quer fazer com que esse 1% acabe com tudo aquilo que você já fez. Então deixa eu explicar. No corpo de Cristo, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão errar. Só que você precisa entender o seguinte: peraí, tem um coração ensinável? Quer mudança? Se arrependeu? Entende? Avalie isso. Porque, caso contrário, imagina se Deus ele tratasse você como você trata as pessoas. Entende? Quantas vezes você peca diante de Deus? E aí o que Deus faz? Ele vai lá e te perdoa. Correto? Correto. Aí eu te pergunto, quantas vezes você perdoa? Lembra de Pedro? Quantas vezes eu tenho que pedir perdão? Eu tenho que liberar perdão pro meu irmão? Umas 7? 7 tá legal, não tá? Não, é 70 vezes. Porque Jesus vai ensinar o seguinte: se você não consegue perdoar seu irmão, então não adianta você nem orar. Porque se você não consegue perdoar seu irmão, como que você quer receber perdão do Senhor? E hoje, na sociedade, a gente está vivendo uma realidade tão desafiadora que é o seguinte: as pessoas estão com depressão, é, com doenças psicossomáticas, tá? Com o quê? Com doenças que nascem nas emoções e literalmente vão parar no corpo. Então, em nome de Jesus, não prenda ninguém, não prenda nenhuma experiência, não prenda absolutamente nenhuma palavra negativa que lançaram sobre você, dentro de você, porque senão você vai se tornar a ferida que te atingiu um dia. Você vai se tornar a dor que te fizeram, tá? E dor é apenas uma lição para você. A dor, ela é uma pedagogia para você amadurecer. Então, quando você passar pela dor, quando você passar por uma perda, você vai entender o seguinte: não é onde eu errei. Tem um livro do John Maxwell que vai dizer o seguinte: às vezes você ganha e às vezes você aprende. Por quê? Porque quem trabalha com sabedoria, ele nunca vai olhar, eu errei. Não, peraí.
O que eu fiz que eu não posso fazer? Ele vai converter aquilo em aprendizagem. Ok? O texto continua. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta, o aumentará. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. O que o texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, deixa eu te falar. Quando você tem uma expectativa em algo e isso demora muito, seja ele em Deus ou em qualquer outra coisa, porque Salomão aqui, o texto está falando a respeito da vida. Quando a esperança ela tarda, o coração adoece. O que isso significa? Que dependendo do tempo de espera que você tem no Senhor, se você não tiver um coração saudável, você vai adoecer seu coração. Olha isso. E é natural, é um processo natural. Quem despreza a instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. De novo, o ensino dos sábios. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se você está sentado para aprender, fique tranquilo. Que você está literalmente em acesso a uma fonte de vida que vai te ajudar a se desviar do caminho da morte, das armadilhas da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis leva à destruição. Deixa eu te falar. Ó, infiel, ímpio, rebelde, desobediente, meu amigo, não perca tempo querendo consertar, não. Isso aí é só Deus e as consequências das atitudes deles, ok? Não perca seu sono. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz cura. De novo, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Olha que interessante. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. É um relacionamento tóxico, né? Porém vicioso. Quantas pessoas hoje têm amizades tóxicas e viciosas, relacionamentos tóxicos e viciantes? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Deixa eu te falar. Tem um livro que diz assim que você é a média das 5 pessoas que você caminha. Você é o resultado das 5 pessoas que você caminha, que você senta na mesa, que você conversa, que tem acesso ao seu coração. Aí eu te faço uma pergunta. Com quem você tem andado? Você tem ouvido quem? Você tem se aconselhado com quem? Eita. Vamos continuar. O infortúnio persegue o pecador, mas os justos são recompensados com o bem. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha, esse texto aqui ele é bem desafiador, porque a gente tem uns outros contextos, mas eu não vou trabalhar aqui os textos cruzados desse versículo, mas basicamente é o seguinte, Deus ele tem uma capacidade de tirar do ímpio e dar para o justo. Deus tem uma capacidade
de tirar do ímpio, tirar do injusto, para dar para aqueles que trabalham com reta justiça. O campo não arada dos pobres produz alimento com fartura, mas pela falta de justiça, este é levado embora. Quem retém a vara odeia seu filho. Quem ama buscará discipliná-lo. E meu Deus do céu, hein? O ECA agora aqui. Conselho tutelar. Vamos lá. Vamos discutir aqui sobre neurociência. Neurociência e neurolinguística. Ok? Ok. Primeiro que o seu cérebro, principalmente aqui está falando sobre pais e filhos, quando você... A mentalidade a consciência... O desenvolvimento do inconsciente. Estou buscando a palavra correta. O desenvolvimento do inconsciente ele tem uma capacidade de absorver uma didática pedagógica a partir da dor. É isso. Tá? Por quê? Porque a dor é pedagógica. Se o menino ele vai em alguma coisa e ele machuca ali em alguma coisa que ele percebe que foi negativo para o corpo dele, ele começa a se prevenir porque o inconsciente joga literalmente sensores de prevenção de autodefesa para ele falar, opa, toma cuidado com isso aí. Agora, o texto está falando de correção, algo maduro. Eu acho que... Eu não sei, né, a idade das pessoas que... O YouTube fala aí que é de 30 a 40 e poucos anos, né, a faixa de idade. Mas, enfim, qualquer pessoa pode assistir. Mas eu nunca vi ninguém morrer por isso. Ah, não, mas eu conheço alguém que foi torturado, que foi machucado, que foi abusado. Sim, mas isso não é a maioria. A maioria das pessoas que foram corrigidas, eu nem vou usar essa palavra, vou falar aqui. Às vezes a gente fica querendo agradar essas pessoas, geração, enfim, só Jesus na causa. Deixa eu te falar. No interior, na roça, sabe como que era a situação? Era no chicote, pegava o cipó, cortava ele, fazia de chicote para corrigir os filhos. Não matou ninguém. Pelo contrário. Quem ama seu filho buscará discipliná-lo. Deixa eu te falar, o que é discipliná-lo? Fazer com que ele aprenda dentro de uma consciência didática e pedagógica de que aquela decisão da alma dele não é bom para ele. Você precisa aprender a gerar frustração nele. Porque deixa eu te falar, se a criança ela cresce só no sim, 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 quando ele chegar lá na escola, ele não vai saber lidar com não. E ele vai sofrer. Então é melhor, deixa eu te falar, ele sofrer dentro de um treinamento do que ele sofrer em mãos de pessoas que vai só machucá-lo. E não vai levar ensino nenhum para ele. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. O que é isso? Nunca se satisfazem. Nunca é suficiente. Nada é suficiente. Não, não é. Não, tá pouco. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Por que não faz isso com Deus, hein? Imagina. Não, busca o Senhor. Leia a Bíblia com sede, que essa sede nunca pare. O bom que essa fonte chamada Jesus, ela sacia e ainda gera em você uma fonte de rios de água viva.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Entenda. Nós estamos no 13 ainda, querido. 13. Não chegamos nem na metade do caminho. Então você que está comprometido, resista e persista. Resista às emoções, resista aos pensamentos que vai dizer, para com isso, desista, nada a ver, para que isso, etc e tal. Deixa eu te falar, existem muitas pessoas sérias aqui dentro dessas plataformas que são bênçãos para edificar a sua vida. Ah, mas eu não gosto do pastor Daniel, eu não gosto da didática dele. Então, meu filho, você é livre. Minha filha, você é livre para ouvir quem você quiser. Desde o Bruno Leonardo ao Dave Leonardo, ao Valdemiro Santiago. Você é livre, meu irmão, para assistir e nutrir a sua alma na fonte que você desejar. Entende? Então, por quê? Porque nós entendemos que não é errado você gostar de certas referências. Exemplo, vou te dar um exemplo. O Thiago Brunet. Eu não dou conta de ouvir o Thiago Brunet. Não dou conta. E aí, muitos de vocês vai me dizer o seguinte, rapaz, você não sabe o quanto eu fui abençoado pela palavra do Thiago. Thiago Brunet é uma bênção. Eu acredito nisso, tá? Eu creio nisso. Mas o que tem a ver? Meu perfil. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com a minha fase. E não tem a ver que não. Não é que não tem a ver com o meu perfil e com a minha fase que eu vou virar para você e falar: não assista, não leia nada. Não é isso. Eu já li alguns livros dele e eu acho ele muito melhor escrevendo do que falando. Mas é um homem que está servindo a nação, tá aí, servindo. Entende? Acho que é Dave Leonardo. Eu não dou conta de ouvir. Não dá, não dá. Para mim não dá. Mas deixa eu te falar. Eu não vou bater em quem está pregando o evangelho. Eu jamais vou bater. Vou bater em coisas antibíblicas, né? Agora, aprenda uma coisa. Sabe o que a Bíblia te ensina? A Bíblia te ensina o seguinte. Muitos irão pregar por ganância, cobiça, poder, um tanto de coisa. O importante é que pregue o evangelho. Isso é crise, né, meu filho? As pessoas só querem... Cada um tem o dono da verdade. Não, porque aqui é o evangelho verdadeiro. Querido, o evangelho verdadeiro é Cristo Jesus. E nós trabalhamos aqui. Mas eu não vou te dizer que só aqui existe. Não. Existem muitos homens e mulheres que foram... que se converteram ouvindo Dave Leonardo. No meu paladar bíblico, não dá, eu não dou conta. Só que é a mesma coisa de eu não gosto de Giló, tem um tanto de gente que gosta. Eu não gosto de piqui, tem gente que a ama. É alimento. Tem gente que gosta, eu não gosto. Agora, imagina virar pra você e falar que você gosta de piqui. Você tá doido? Piqui é horrível. E não sei o quê. Não come não. Que faz? Não cabe pra mim. Não cabe pra mim, meu amigo. Olha o que Paulo nos instrui a respeito disso. Paulo vai instruir você assim. Ó, uns crê que de tudo se pode comer. Tem uma discussão ali, Paulo vai instruir. Deixa eu te falar. Um crê que de tudo se pode comer. O que é fraco come legumes. Tá? Mas o que come não critica o que não come. O que não come não critica o que come. Porque Deus
o recebeu por seus. O que significa? Tinha uma discussão ali e. Não, porque você quer não sei o quê. Você é isso. Você. Amigão, o importante é o evangelho ser pregado, amém? Esse é o objetivo. Por quê? Porque quem tem uma visão de reino não tem uma visão denominacional, tem uma visão de cidade. E eu não estou preocupado com uma instituição. Instituição é necessária na terra, burocraticamente. E é claro que você vai trabalhar para sustentar a sua equipe, treinar a sua equipe, desenvolver ela, para ela estar pronta para responder à sociedade. Ah, não, mas a gente só é treinado para corresponder a um culto de domingo. Bom, então você entendeu errado o reino de Deus. O reino de Deus não é isso, não. O reino de Deus é você ser equipado, treinado para você servir a cidade. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não desista. Continue aqui firme. Tá? Eu tô com a câmera meio para baixo e minhas costas tá travada aqui para baixo, sabe? E aí eu não sei se vai ficar bom para vocês, mas nós estamos melhorando. Eu recebi uma notícia de um irmão amigo e ele falou assim: "Olha, eu quero te abençoar, né, com alguns equipamentos aí para melhorar aí os seus vídeos". Falei: "Glória a Deus, glória a Deus. Deus é lindo. Ele toca no coração das pessoas para nos abençoar". E é isso. Tem muita coisa boa para vir. Tem muitas coisas aqui para jorrar. E deixa eu te falar, tudo que você está aprendendo não é nem a sombra do que Deus quer revelar para você. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Fique firme e até a próxima. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.